que eu lembrei. Enfim, vamos lá. Gente, essa história eu acho que conta a história do Pedro, não só do Pedro, mas dos educadores também, né? Da importância dos educadores na vida das crianças e dos adolescentes. E é uma história, como eu disse, muito importante para nós, criada já há bastante tempo, mas a gente acredita que os meninos e meninas precisam aí de uma narrativa que conte a experiência deles, né? Depois vocês procurem aí nos serviços e contem bastante essa história. Agora eu vou falar um pouco mais, gente. Apresentei brevemente o que é o Instituto, né, a organização, e vou falar aí de um dos programas que é o Fazendo Minha História, tá? Que é da onde eu venho. Acho que todos vocês conhecem, uns mais, outros menos, né? Conhecem os álbuns, conhecem aí os encontros que estão acontecendo do jeito que dá agora, né? E quando era presencial era ao vivo. Então eu vou explicar um pouquinho mais de onde é que ele veio, tá? O Fazendo Minha História, ele surgiu lá atrás, quando não tínhamos essa organização que temos agora, dos serviços de acolhimento, né? Quando eram ainda grandes instituições com centenas de crianças, né? Onde a individualidade era muito pouca, onde as crianças e os adolescentes não sabiam, não estavam apropriados das suas histórias, quando ainda não tinha um trabalho aí com famílias, né? Um trabalho mais focado na reintegração familiar, um outro momento, né? Estagiárias de psicologia foram aí uma dessas grandes instituições fazer o trabalho do estágio e se depararam com essa realidade, né? E a partir disso elas pensaram, nossa, acho que precisamos aqui arranjar uma forma, organizar algo que possa levar individualidade, que possa levar apropriação das histórias, entendimento para essas crianças e adolescentes sobre o que está acontecendo na vida deles, né? E, para além de tudo, vínculos duradouros, vínculos que não vão e voltam, que não se mudam, que mudam, né, o tempo todo, porque acho que ainda é uma realidade, né, gente? A gente sabe que tem muitas rotatividades nos serviços de acolhimento, muita coisa que acontece. Ainda é uma instituição, né? Então, assim, tem coisas que ainda estão presentes, mas mudamos muito, né, desde essa época. Então, foi daí que veio e surgiu Fazendo Minha História, tá? Qual que é o objetivo geral? Garantir meios de expressão para que cada criança e adolescente em situação de acolhimento elabore e se aproprie da sua história passada e presente. Temos 3 objetivos específicos: que eles leiam mais e com prazer, que eles reconheçam o valor e registrem suas histórias, e que os adultos conversem afetivamente com as crianças e adolescentes sobre as suas histórias, assim como foi na história do Pedro, né? Assim como a Dora aí cuidou, acolheu e ajudou o Pedro a entender o que estava acontecendo com ele. Imagino que são situações que vocês vivenciam bastante aí, né? Para a gente falar um pouco, eu tenho aqui o triângulo metodológico, né? Que é um pouco que estrutura o nosso programa. Quando a gente está falando de histórias de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento, a gente está falando também de uma complexidade, né? Vocês sabem muito melhor do que eu. Eu já tive ali a minha experiência na ponta, né? Mas vocês estão aí vivenciando, né? Esse tipo de trabalho e sabem da complexidade que é, né? Todas as histórias, todas as situações, enfim. E acho que para isso a gente precisa de algo que seja mais estruturado, para poder cuidar, né? Eu acho que não é qualquer história que a gente entra em contato, qualquer situação que vai acontecendo quando você se propõe a ter um vínculo com uma criança e adolescente, a conversar com eles, né? A fazer o registro das histórias individuais. Então, a gente precisa aí de uma estrutura, de uma metodologia, de formação, de gestão, né? Então, esse aqui é mais ou menos o que se baseia aí o programa. Essas 3 pontas do triângulo, né, o vínculo, os livros e os álbuns, são os nossos objetivos específicos, né? Então, eu entendo aí que tudo parte do vínculo, né? O vínculo, se vincular, tanto eu aqui com vocês,
eu com as equipes, né? As equipes com vocês com as crianças, é o que propicia o trabalho. A gente não consegue fazer um trabalho se a gente não tem vínculo, né? Então, todos conhecem os voluntários do Fazendo Minha História, que vão até os serviços acompanhar até 2 crianças e adolescentes. A gente propõe que esses voluntários acompanhem pelo maior tempo possível no serviço de acolhimento. A gente dá pelo menos 1 ano, então é isso, não é qualquer trabalho, não é que você vai fazer uns meses e vai embora, é pelo menos 1 ano, é uma frequência semanal, é uma coisa que demanda, porque é assim que se constrói vínculo, né, gente? Não é indo pontualmente no serviço de mês a mês. Né? É estar lá, estar presente, é estar inteiro, é ter formação, né? Então, o vínculo é o nosso ponto de partida. Os livros e os álbuns, eles são ferramentas também, né? Os álbuns têm aí um lugar muito valioso, porque é lá que se registra as histórias das crianças, né? Lá nas grandes instituições que eu falei, né? Não tinha um registro das histórias. Não tinha um lugar que a criança ia lá registrar, isso era muito precário, né? E a gente ainda tem alguns lugares que são, mas acho que melhorou bastante, né? Mas precisa aí garantir para essas crianças e adolescentes um lugar que daqui a 30 anos, se elas quiserem acessar o que aconteceu nesse período, né, da vida delas, elas podem, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento de cada criança e adolescente que está no serviço, né? Então, a gente não está falando só de um álbum, a gente está falando da história de cada um, né? Vocês aí que estão nos serviços, que trabalham aí, tiveram alguém que fez essa função, né? Seja aí por um registro de álbum, tem famílias que fazem, mas seja alguém que contou para vocês a história de vocês, né? O que aconteceu na infância, em momentos que a gente não viveu, seja pai, seja mãe, sejam, sei lá, pessoas da comunidade, sejam outras pessoas da família, né? Cada um teve um lugar aí que garantiu o registro dessas histórias, né? Então, os álbuns, eles têm esse lugar muito precioso, mas eles também são uma ferramenta de construção de vínculo, né? E os livros, que eu vou falar muito deles hoje, também, né? Acho que tem aí uma escolha particular que eu vou do Fazendo Minha História para usá-los como ferramenta aí, como algo muito importante dentro do programa, mas eu vou mergulhar mais neles depois, tá? Mas eles formam aí esse triângulo metodológico, que eles também ajudam a criar vínculo, porque eles ajudam as crianças a entrarem em contato com histórias, como a história de Pedro, que eu acabei de contar, né? Então, eles leem a história de Pedro, o que eles querem registrar? O que eles querem contar sobre eles, que eles se viram ali no livro? Um exemplo, né? E os lados do triângulo, gente, são as bases mesmo, que estrutura o programa. Então, primeiro de tudo, né? Acho que precisa de gestão, que ela é feita pela equipe do serviço, geralmente tem uma dupla técnica, né? Aí na Casa Edith, Rafael e Kelly, aí no Roberto Borg, Dri e Elaine, que era Shirley também, enfim. Mas sempre tem técnicos que estão mais à frente das ações do programa do Fazendo Minha História, tá? Formação para todos os voluntários que vão para os serviços, eles não chegam no instituto e falam, queremos participar do Fazendo Minha História. Eles passam por um processo de formação, porque a gente entende que ainda há aí olhares muito estigmatizados, olhares preconceituosos, né? De todas as formas, né? Tanto de classe, quanto de raça, quanto de gênero. Um olhar aí para esse contexto, as pessoas ainda acham que são os orfanatos, e não são mais, né? As pessoas acham que essas crianças estão abandonadas, que não têm família, e não é assim. Então, a gente entende que precisa aí de uma formação, precisa de uma seleção. Todas as pessoas que foram até aí, os serviços, todos, passaram por um processo de formação, que é feito pelo pessoal aqui do Instituto e em conjunto com as equipes técnicas dos serviços também. Depois que eles terminam, eles ainda passam aí por uma avaliação das equipes, tá? E estrutura material. Precisa de um lugar, né, no serviço de acolhimento, que possam fazer os encontros, que são semanais, com um lugar que seja privado, né? Um lugar que seja individual para aquela criança, precisa de livro, precisa de biblioteca, né? Então, aí tem toda uma estrutura, precisa de álbum, precisa de material gráfico, enfim. Então, tem toda uma estrutura material que é feita, tá?
E eu aqui, o pessoal do Instituto, faz parte aí de todas as etapas, né? Na gestão também apoia as equipes, enfim. Mas as equipes têm um papel fundamental, porque eles que estão em contato com os processos, com as famílias, né? Então, tem as informações aí mais fundamentais para a gente fazer essa parceria, tá? Deu para entender um pouco, assim, da onde a gente vem, né? E, enfim, é isso, como falei, acho que é um trabalho que tem a sua complexidade, né? Eu entendo que o Fazendo Minha História, ele está aí alinhado com a base do trabalho do serviço de acolhimento, porque no fim das contas, né, é um trabalho com história de vida. E eu acho que o serviço de acolhimento, ele trabalha com história de vida o tempo todo, né? Histórias que chegam, histórias que tiveram aí uma intervenção, uma separação, uma ruptura, né? Alguma coisa que aconteceu. Tem as histórias dos profissionais que estão trabalhando aí nos serviços, de todos vocês que também se entrelaçam, né? Então, enfim, muitas histórias para cuidar, né? Para aqui falar para vocês quais são os atores envolvidos, né? Fazendo uma história aqui, quase que todo mundo, né? Tem os educadores, vocês aí, a equipe técnica, né, geralmente focado mais numa dupla gestora que se responsabiliza, a equipe do Instituto, então no caso eu aqui, né, os colaboradores, que podem ser tanto os voluntários quanto educadores também, viu gente? Tem serviços de acolhimento, que alguns educadores, eles querem ser voluntários fazendo uma história. Temos lá na Zona Leste agora uma que está durante a pandemia, se tornou colaboradora, tem feito encontros individuais, o serviço está se organizando para isso. Então, os educadores também podem ser os colaboradores, que é o que a gente chama, né, os voluntários. As crianças e adolescentes, principalmente as famílias das crianças e dos adolescentes, que fazem parte não só dos álbuns, mas que podem fazer parte dos encontros, né, do Fazendo Minha História, enfim. Então, um monte de gente aí envolvida. Agora, para falar... Nossa, eu estou atrasada na faxina, que está cheio de pó. E eu estou, tipo, aqui engasgando, assim, com o pó desse escritório. Vamos lá. O financiamento do Fazendo Minha História do Ministério da Cidadania. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso aqui que a gente está fazendo. Então, tem todo o programa estabelecido, que já tem parceria já há bastante tempo. Então, talvez não tanto tempo com todos os serviços, mas com o PAC, com a Casa Edith, com o Roberto Borg, né? A gente já tem uma parceria estabelecida lá no Instituto, que funciona a partir dos recursos do Instituto Fazendo História. Aí, nesse ano, a gente ganhou um edital do Ministério da Cidadania, que fornece aí um financiamento e que tem um projeto que é focado na leitura, que tem a ver com Fazendo Minha História, né? Que está aí todo alinhado com os nossos objetivos. É como se fosse um complemento, vamos pensar assim, né, gente? É um complemento para complementar, para somar com as nossas ações, tá? Incentivando a leitura, que é algo aí muito caro para nós, muito importante para os serviços de acolhimento, tá? Então, 15 serviços de São Paulo foram contemplados, vocês aqui também, né? Ele inclui também a revitalização da biblioteca. Eu acho que, não sei como é que está nos dois serviços, mas enfim, vocês devem estar vendo aí produtos chegando, teve um momento para comprar, para repensar o lugar a biblioteca aí do serviço, né? Então compraram tudo, em breve vai ter aí a inauguração desses novos espaços revitalizados, né? 120 livros infanto-juvenis novos que já chegaram aí para vocês, tá? Oficina para educadores e equipes do serviço, que é isso aqui que a gente está fazendo, e tudo foi readequado, né, gente, para o online, lembrando desse porém, senão a gente estaria eu estaria provavelmente fazendo uma no Roberto Borg e outra na Casa Edith presencial. E o objetivo daqui hoje é a gente falar sobre mediação de leitura, pensar nela dentro dos serviços de acolhimento, então qual que é a importância, como que ela auxilia no trabalho de vocês, como que a gente insere ela no dia a dia, né? E planejar o evento literário do Mar de Histórias, que depois vai ficar um pouco mais claro o que é isso, tá? Mas ele é uma ação prevista dentro desse projeto do Ministério da Cultura, financiado pelo Ministério da Cultura, que inclui aí essas várias ações, né? Revitalizar a biblioteca,
novos livros, incentivar a leitura, oficina e o mar de histórias para fechar com chave de ouro, tá? Então, falando tantas coisas, eu vou fazer outra mediação de leitura de um livro muito legal, que eu adoro, que chama Para Que Serve um Livro? Não sei se algum de vocês conhece. Para a gente começar aí, mexer, oxigenar um pouquinho para a gente pensar nas mediações. Então, para que serve um livro? Da Chloé Legar, sei lá como é que fala esse nome. Para que serve um livro? Afinal, um livro serve para quê? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para os seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Um livro é suspense e calafrios. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Esse livro foi feito por uma pessoa como você, como vocês. Que tal fazer um livro você também? Um livro serve para muitas coisas, né, gente? Agora, eu quero fazer uma dinâmica. Olá! Ah, a outra educadora aqui entrar. Oi, tudo bem? Bom, sou a Márcia. Oi, Márcia. Bom dia. Será que a Márcia é meiga também? 2 M's, né? Márcia, tô brincando, não sou doida, tá? A gente fez uma atividade para cada um falar uma característica com o seu nome, com a letra do seu nome. Então, Marília e Márcia. Bem-vinda, Márcia. Já começamos aí o encontro, mas depois você pega todas as informações, tá bom, com a Marília? Agora, a Márcia chegou bem na hora da dinâmica. Boa. Queria fazer uma dinâmica com vocês, gente. Ela chama Meu Avô Apolinário. E a ideia dessa dinâmica é que vocês possam se deixar viajar, de fato viajar, pelo que vier na cabeça de vocês, aí, tá? Eu vou ler uma partezinha, assim, de um livro, é algo curto, e eu queria que vocês sentassem todos, já estão sentados, é claro, mas relaxassem na cadeira, é o que eu quero dizer, né? Que vocês fechem os olhos e que vocês prestem atenção, não vale dormir, hein? Eu sei que é cedo, mas não vale dormir. Ó, os dois aí, Denise e Vanderlei. Que vocês prestem atenção, de fato, na minha voz, gente. Assim, peço que vocês se entreguem mesmo para esse pequeno texto, é um pequeno trecho, e que se conectem mesmo com o que vier na cabeça de vocês. Lembranças, histórias, pessoas, cheiros, lugares, seja lá o que vier, tá? Então, eu vou ler aqui, eu nem vou estar olhando aqui vocês, mas peço aí para todo mundo, de fato... Ah, a Marília vai perder perder a dinâmica. Marília, ela vai voltar, Márcia? Peraí, não estou te escutando. Ai, peraí. Aí, não, que bom, eu ia esperar um pouquinho, Marília. Já voltei, eu fui fechar a porta, que eles estão fazendo outra reunião na sala, aí o barulho tá... Mas já voltei. Ótimo, obrigada, Marília. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou aqui para minha ficha, não vou estar olhando vocês. Estou contando que todos vão estar
prestando atenção na minha voz, concentrados, fechando o olho, respirando, deixando esse texto fluir, tá bom? Esse textinho é de um livro que chama Meu Avô Apolinário, do Daniel Munduruku. É um livro bem bacana, depois vale a pena conhecer. Então vamos começar, prestando atenção aqui. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas num canto. Parecem um pouco com areia no fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas, e só deixam sua tranquilidade quando alguém as revolve. Aí elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça, fruto da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente ofereça às outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes. Histórias ajudam as pessoas que as leem, Histórias ajudam pessoas que as leem de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo, e é por isso que as pessoas gostam delas. E tem histórias, estas sim, escritas com H, que aconteceram de verdade e que fazem parte da gente. São a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a gente saber sobre nós mesmos. Ou fatos que fizeram a gente rir, ou chorar, ou só pensar. Mas são sempre fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e agir no mundo. A história que vou contar não é sobre a minha pessoa. Ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje. Porque eu já não sou o mesmo que fui ontem. E sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com meu avô. Um velho índio que se sentava de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões. Na verdade, não sei muita coisa sobre meu avô, porque eu via muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente minha vida. Formou minha memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho até que falar dele me faz resgatar a história de meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da condição que não pedi a Deus, mas que recebi dele por algum motivo. É isto que eu quero neste pequeno livro, partilhar um pouco da minha história, da história do meu povo e do meu avô ancestral que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas, e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções, às vezes sem sair do lugar. Essa é a introdução do meu avô Apolinário, um livro que vale a pena conhecer. E eu queria escutar, aproveitar que então agora estamos em 4, e isso é possível. Eu ia pedir para vocês escreverem, mas eu vou pedir para vocês falarem, se possível. Cada um abrir o microfone e contarem muito livremente, aqui não é nada de certo ou errado. Contarem livremente o que veio na cabeça de vocês. Vocês ouviram esse trecho, essa introdução. De mim, assim, é uma história bonita, fala de lembranças, né? E aí eu comecei a imaginar, assim, lembranças é sempre algo muito bom, né? E umas às vezes tristes, outras alegres. E, não sei, me vem na imaginação uma foto de alguém especial, né? Que uma foto é uma recordação que fica sempre guardadinha, muitas vezes a gente passa até anos sem ver. Quando a gente retoma, que a gente olha aquela foto, seja de uma pessoa querida, seja de um filho, seja de alguém, e aí recorda, vem todas aquelas lembranças de quem foi,
né? Aquela pessoa assim. Então me veio essa lembrança de alguém, né? De foto, de trazendo essas recordações, né? Para mim hoje. Você lembrou de alguma coisa da tua história, Márcia? Ah, eu lembrei você falando ainda na minha filha, né? Porque a gente ontem mesmo a gente estava fazendo isso, vendo as fotos, aí tem um álbum do meu casamento e ela é apaixonada por casamento. Ela não pode ver que ela chora, ela fala que é muito lindo. Mamãe, ela tem 8 anos, é a Sara Vitória. Ai, que lindas fotos! Aí ela começa a vasculhar e aí ela vê que ela tem uma foto que eu peguei, cortei pequenininha e coloquei no álbum também, né? Mas eu já estava aqui? Eu falo, não, você nasceu bem depois, mas eu coloquei a fotinha sua. Aí ela sempre, eu sei que ela ama, não sei porquê, mas ela olha e ela chora. Aí eu mostrei o meu CD pela primeira vez, né, para ela do casamento, tudo. Ela, mãe, como você estava linda, que coisa linda. Aí ela começa, aí nas fotos tem meu pai, tem todo mundo, ela começa aquela emoção, a alegria, né? E também tem né, que era minha irmã que faleceu, e assim vai, né? Então, fotos, ela traz para mim assim, grandes recordações imensas. Né? Que legal, Márcia. Que registros importantes, né? São compartilhados em família. Muito obrigada por compartilhar. E você, Marília? E aí a história que você leu fez eu lembrar muito da minha avó, né? Eu perdi minha avó tem 2 semanas, recentemente. Para mim ficou triste. Sinto muito, mas acho que as histórias, tanto quanto a Márcia, quanto você falando, né? Elas têm seus pontos de fortaleza, seus pontos de união, pontos de lembrança, de compartilhar, de planejar, né? A filha da Márcia já estava aí inserida, né? E acho que pontos de muitas saudades, de perdas, né? É um mix, são muitas coisas Uma juntas. mistura de tudo, né? Mistura de felicidade, de tristeza, de tudo. Sim, Márcia. Sinto muito pela sua perda, mas que ela esteja em paz, né? É que a gente lembrar, né? Acaba tocando no assunto e acaba lembrando. Claro, com certeza. Com certeza. Que bom que você pôde compartilhar. Eu também lembro da minha avó, que é tia-avó, na verdade, mas foi quem ocupou esse lugar aí na minha família, que também já faleceu, já não está aqui conosco. Já faz um tempinho. Morreu com 106 anos, dormindo, ainda subindo e descendo a escada. Eu sempre lembro dela. Forte, né? Porque a minha foi com 87. 87, ela faleceu faz pouco tempo, né? 2 semanas. 2 semanas. Sim. Faz parte da vida também. Aí a gente começa a lembrar, né? Vai contando a história. E sabe o que me veio na cabeça? Sabe aqueles tanques de cimento grandão? Que a gente ia na casa e ficava se molhando, se jogando, tomando banho no tanque. Época que nunca mais volta, né? As crianças de hoje em dia nunca mais vão saber o que é. É verdade. Mas você vai poder contar, né? Quem sabe coloca um em casa, ó. Fazer com seus pés. Vamos lá contar aqui. Que legal. Obrigada, Marília. Obrigada, Márcia. E aí, Denise Vanderlei? Para mim, eu tenho lembranças ótimas, na verdade, minha avó ainda é viva, e, na verdade, é uma avó-mãe para mim, porque ela que me criou até uma certa idade, então, assim, é tudo, né? Hoje ela tem 84 anos, e aí, tipo, essa pandemia a gente meio que não consegue ver muito, porque tenta se manter afastada, né, por causa da idade dela. E atualmente, hoje mesmo, na verdade, é uma prima minha que cuida dela, que também cresceu junto comigo. E assim, quando eu posso, eu vou lá. Minha prima não deixa nem chegar perto, porque ela fala: não, olha, esse negócio de coronavírus, olho só da janela, mas só de olhar e ver que ela tá lá, que ela tá bem, graças a Deus, é muito bom essa sensação assim, porque na verdade, hoje a minha história praticamente é vida toda
todinha com ela, né? E, graças a Deus ela ainda tem saúde, está bem. E se Deus quiser, eu falo para ela vai viver uns 200 anos, porque nem imagino perder ela assim, igual a Marília perdeu recentemente a avó, né? Que na verdade para mim é uma mãe. Eu tenho minha mãe também, mas a minha referência mesmo hoje é ela, né? Como mãe, como vó, como tudo. Importante, Denise. Fico muito contente que essa história te levou para lá. E como esses relatos são importantes, né? Isso eu contei também da minha tia-avó, mas que na verdade era minha avó, porque também foi quem criou meu pai, né? Então as referências que não necessariamente estão nos nomes, né? Mas estão aí na função que os adultos exercem nas nossas vidas, né? Muito importante. Obrigada. E você, Vanderlei? Bom, eu também lembrei da minha avó. Vai fazer agora 20 anos que ela faleceu, mas eu tenho muitas lembranças que eu consigo descrever detalhadamente assim de como era, porque foi uma época muito boa. Lembrar dela é lembrar da minha infância, de como era, das coisas que a gente fazia. E para mim sempre vem uma nostalgia pensar nela, vem sempre um sentimento bom. Eu não, mesmo que eu convivi com ela 7 anos só e depois ela faleceu, acaba que foi uma época muito boa. E eu também era pequeno, então não entendi muito bem a perda, mas vem todas as boas memórias, assim, quando eu penso nela. Que legal. Que bom. Gente, eu acho que são muitas histórias boas, mas difíceis, de saudades, né? De avó, de filho, de familiares, de pessoas aí que marcaram as nossas histórias, as nossas vidas, a nossa constituição, né? E a gente gosta de fazer essa dinâmica porque é para tentar aí sensibilizar, fazer com que vocês sintam mais na pele mesmo, né? O que é para qualquer um que lê uma história, né? Aí no serviço de acolhimento, como que é para as crianças e adolescentes que leem histórias, que se identificam, que têm lembranças, que têm memórias, né? E acho que aqui estamos num grupo virtual, enfim, mas estamos podendo compartilhar, trocar, se acolher, né? Se identificar também uns nos outros, mas quando estão ali um educador e uma criança, por exemplo, a importância que é também cuidar do que pode vir, né? Cuidar ter aí conversas que são afetivas, conversas que cuidam, que valorizam, né? Que estruturam aí essa memória para as crianças e adolescentes, né? E vocês, educadores, fazem essa função diariamente. Não só com livros, é claro, né? Mas aqui a gente está falando da leitura. Então, isso que a gente experienciou aqui, isso possa estar presente no serviço de acolhimento, que isso possa estar na rotina, que isso possa ser uma ferramenta de trabalho, que uma história, para vocês, possa ser uma ferramenta de trabalho. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu quero frisar muito no nosso encontro de hoje. Agora eu vou falar muito mais focado sobre mediação de leitura. Já falamos sobre o Instituto, sobre o Fazendo História, dinâmica, etc. e tal. Então, agora eu quero focar na mediação de leitura, né? Primeiro, gente, eu acho que vale falar, como eu coloquei lá no triângulo metodológico, né? Que tem aí uma escolha do Fazendo Minha História. Essa hora já está dando calor, pode falar. Tem uma escolha do Fazendo Minha História, que é utilizar a literatura como um dos objetivos, como ferramenta, como aí algo que estrutura mesmo o nosso trabalho, né? E por que mediação de leitura? Bom, o que a gente acabou de experienciar aqui já fala por si só, né? Mas quando você lê uma história, você se identifica, você volta no passado, você vai para o futuro, você finca mais no presente, né? Você tem dúvidas, pergunta, os seus sentimentos são colocados ali, né? Tem uma diversidade de personagens, de fantasias, de contextos. Então, tem aí um mundo, né? Ler um livro também é
apresentar o mundo para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, né? A gente tem várias outras formas de artes, de, enfim, coisas, né, artísticas aí, foi o Vanderlei que falou, né, que faz oficina de arte também. Enfim, tem várias coisas que levam para esse lugar também, né? Mas a gente aqui, e isso não está excluído, né, gente? Isso também faz parte, precisa fazer parte para todos. Mas a gente aqui foca nas histórias, né? Nas histórias, literatura, principalmente literatura infanto-juvenil, né? Porque ela aí dá nome para o que a gente vive, para o que a gente experiencia, né? Eu, por exemplo, nessa pandemia, estou lendo um livro de guerra. Nossa, está sendo maravilhoso. Assim. À noite, quando eu vou dormir, eu já me sinto acolhida, porque eu sinto que é quase como se a gente estivesse vivendo isso no mundo, né? Então, eu sinto que dá nome ali, dá um contorno para o que a gente está vivendo, além de ser um livro bastante incrível. Então, antes de mais nada, eu queria pensar com vocês. E aí, voltar um olhar individual para cada um pensar consigo mesmo. Porque eu acho que é isso, né? A gente está falando de oferecer leitura, momentos de leitura para os outros. Então, acho que antes de fazer esse passo, a gente tem que voltar a olhar para a gente, né? Vocês são leitores? Vocês leem? Vocês... Eu sei que, assim, também a vida do adulto, né? Talvez o tempo seja o maior inimigo aí da leitura, né? O tempo, cansaço, enfim. A gente sabe muito bem, eu acho que todos aqui, né? Mas, seja o que for, seja jornal, seja umas notícias, seja história em quadrinhos, seja com os filhos, né? Como que é? Vocês leem? Vocês consideram leitor? Por que vocês leem? Porque é gostoso? Opa, alguém quer falar? Alguém abriu o microfone? Pode falar, Márcia. Eu leio só meu filho. Para mim é muito difícil, muito, muito raro eu ler. Muito difícil. Mas lê com seu filho? Leio para ele. Ele gosta. Ai, que bom, que legal. Eu também. Eu estou no mesmo que a Marília, né? Eu pego o livro de historinhas e faço leitura para eles, mas assim, para mim pegar para mim já tem um tempinho, realmente eu não consigo. Eu 2 filhos, então o tempo que eu chego em casa e que eu tenho para dedicar um pouco para eles. Tem as leituras agora das escolas, né? Que tem as atividades, então assim, é trabalho, chego em casa, tem que pegar os livros, querendo ou não, para fazer as atividades, né? Com a de 8 anos. Mas assim, para mim também, a gente está aprendendo do mesmo jeito, né? Sim. Estamos ensinando um pouquinho também. Sim, com certeza. Denise e Vanderlei, e vocês? Tá mutado o microfone. Fala você agora. Quanto a me considerar leitor, eu me considero sim. Tem alguns meses já que eu li o último livro, mas numa época que estava mais tranquila, eu chegava a ler 2, 3 por mês. Eu gosto bastante de livro, eu compro mais livros do que eu consigo ler. A última vez eu comprei 15 livros, desses 15 eu li um só. Nossa. E eu gosto, então... Faz parte. Eu gosto de ler também, gosto também de ler para as crianças aqui. Às vezes eles estão meio desatentos, né? Mas a gente tem, como a gente faz o nosso planejamento, a gente sempre coloca leitura, né? A gente colocou como aqui um dos dias é Clube do Livro. Aí cada um escolhe um livro, a gente lê uma parte, que não dá para ler o livro todo também, né? E aí a gente consegue trabalhar isso com eles durante o planejamento nosso. Mas é bem legal, eu gosto de ler também bastante. Estou meio fraca para ler, porque essa pandemia está meio muita coisa, mas eu gosto muito de ler. Ai, que legal. Muito legal, gente. Eu acho que é isso, assim, lendo para vocês, lendo para os filhos, né, para as crianças, mas a leitura está inserida em todos esses espaços, né? Uma vez, Vanderlei, eu ouvi alguém falando, é muita prepotência achar que, né, os livros que a gente tem tinham que estar todos lidos, né? Porque o que isso diz quando você consegue ler todos os livros, né? Acho que ter livros que você ainda não leu quer dizer que ainda tem muita coisa para aprender. E acho que isso nunca se esgota, né? Eu li uma coisa que eu me acalmei, porque eu sou dessas também, compro 300 livros e lê 2, sei lá.
mas a gente vai caminhando, né? Dentro das possibilidades também de cada um, né? Enfim, acho que vocês já foram aí respondendo, né? Mas eu acho que a gente gosta, né, gente, de pensar nisso e pensar em nós mesmos, porque quando a gente vai pensar nas crianças e nos adolescentes, sejam que estão no serviço, sejam os filhos e filhas, né, como a Márcia e a Marília falaram, o adulto é sempre quem apresenta a leitura, né? O adulto, às vezes, não necessariamente é isso, tem várias formas de encontrar os livros, mas pensando nesses contextos que a gente está falando, os adultos vão apresentar os livros para a criança, né? Seja deixar ali disponível, que eles possam pegar, que eles possam manusear, que eles possam acessar, né? Seja aí, de fato, pensar na rotina, no dia a dia, como é que a gente insere a leitura, né? Porque, enfim, a gente só consegue se apropriar de algo quando ela é apresentada de alguma forma para a gente, né, ao longo das nossas vidas. Então, a literatura é uma criação universal que surge da necessidade humana de elaborar, expressar e construir sentido para aquilo que é vivido e que é experimentado. As crianças e adolescentes encontram nas histórias dos livros um lugar seguro, com muitos elementos simbólicos para elaborar questões relativas às suas próprias histórias. A partir da leitura, é possível experimentar papéis, descobrir novas possibilidades e refletir sobre situações coletivas e individuais. É possível sonhar e recriar a vida. Acho que é aí um parágrafo, né, gente, muito importante. Como eu falei, precisamos pensar em nós para poder apresentar para o outro e para poder apresentar esse mundo mesmo, né? Aqui o que esse parágrafo aqui fala, né? É um lugar seguro, com muito elemento simbólico. Então, como eu dei um exemplo, né? Vivendo a pandemia, estou lendo um livro de guerra. O livro ali é um lugar seguro para eu poder, talvez, entender, elaborar, me ver, né? Numa situação ali difícil que está acontecendo do livro, mas difícil que eu estou vivendo também, né? Usando aí como um exemplo, pensando nas crianças e adolescentes nos serviços, né? E os vários tipos de leitura, né, gente? Porque a gente fala aí disso aqui, é um lugar seguro, eu pensei em momentos difíceis, em memórias difíceis, em lembranças difíceis, mas também dá lugar para muita coisa boa, muita memória boa. Vocês contaram aqui, né, memórias boas, saudades difíceis, enfim, para a gente poder dar lugar para as experiências, né, para o que a gente vive. E, às vezes, as crianças e adolescentes ainda, né, que estão crescendo, precisam desses lugares. Né? A leitura é um lugar a mais, é um lugar que está aí de refúgio mesmo, né? Junto com os adultos, junto com vocês, às vezes sozinhos, né? Depende um pouco de como as coisas vão se dando aí no dia a dia, né? Então, para a gente pensar aqui, a gente está falando de literatura, desses recursos simbólicos, de como a gente se identifica nas histórias, né? Mas aí pensando na mediação de leitura exclusivamente, o que é, né, a mediação de leitura? É o ato de ler para as crianças, jovens ou adultos de maneira livre e prazerosa. O mediador se propõe a compartilhar com eles o prazer de ler, conhecer e descobrir o que os livros têm a oferecer. Gente, são palavras simples, mas muito importantes, né? Livre e prazerosa, né? A gente acha, às vezes, que mediação de leitura, nossa, é uma grande coisa, né? Mediação de leitura é diferente de contação de história, por exemplo, né? Que tem toda uma coisa teatral, pode até estar envolvido, quem se sentir mais confortável ou menos, né? Faz voz, faz gesto, etc e tal. Mas mediação de leitura é o que eu acabei de fazer com vocês, né? São os 2 livros que eu li aqui para vocês, né? Que eu não quero aqui que vocês necessariamente tirem a moral da história, ou me deem uma resposta certa, ou sei lá, né? Eu só quero que vocês possam acessar, se identificar, viajar, caminhar comigo numa leitura livre, numa leitura gostosa, né? Então, é muito diferente de contação de história, é muito diferente do que
da obrigação de ler, que é posta muitas vezes nas escolas, né, que é uma via lá do aprendizado, que é diferente, né? Aqui a gente quer apresentar a leitura, não quer colocar rigidez, não quer colocar moral, né? Quem que pode ser mediador? Qualquer pessoa pode ser um mediador de leitura, basta ter interesse e vontade. Então, vamos ficando com essas palavras: livre, prazer, interesse, vontade. O mediador de leitura, essas fotos são todas aí de serviços parceiros, viu? A gente roubou aí de serviços que tiveram esse mesmo financiamento aqui de vocês, do Ministério da Cidadania. O mediador de leitura é a pessoa que dá vida à biblioteca, conduz os ouvintes ao mundo da imaginação e está presente e disponível para acolher a participação de cada um, suas associações, comentários e perguntas. Cabe aos adultos do serviço assumir a biblioteca montada pelo projeto, cuidando da preservação das obras e pensando em alternativas de uso, como na hora de dormir, por exemplo. Ou aí o dia do Clube do Livro, que eu adorei. Apenas circular em meio aos livros não desenvolve o gosto por ler, né? Então, como eu falei, né, gente, tem várias coisas que a gente precisa pensar no dia a dia aí do serviço para poder, de fato, inserir a leitura, né? O livro ali que está lindinho, arrumadinho, a biblioteca toda organizada, todos os dias a gente para e pensa, será que essa biblioteca está de fato sendo usada? Assim, né? E os adultos, eles são parte-chave, fundamental para quando a gente pensa num serviço de acolhimento, pensa nas crianças e adolescentes, pensa no contexto que elas estão, né? São chave fundamental para apresentar, para mediar, para ler junto, para conversar. Lembra que eu falei lá dos 3 objetivos de Fazendo uma História? Se apropriar das histórias, né? Ler com prazer e conversas afetivas, né? Os livros, eles também entram aí, né? Como eu falei antes, ferramenta de trabalho. Às vezes tem aí uma criança que eu imagino que todos já passaram por uma situação assim, se não estiverem passando, né? Uma criança que é super agressiva, uma criança que briga com todo mundo, uma criança que bate nos outros, uma criança que não aceita limite, uma criança que, né? Vamos pensar em livros sobre, primeiro, né, o que está acontecendo com essa criança. Vamos pensar. A partir disso, vamos pensar em livros sobre raiva, sobre bater, livros sobre agressividade. Às vezes, isso pode dar muito nome e ajudar muito essa criança naquele momento, e não só a criança, o adulto também, né? Às vezes é isso, estão ali fazendo um trabalho com uma criança que, sei lá, vai começar um processo de adoção, por exemplo, me veio aqui, né? Como que está sendo isso para essa criança? Como que ela está entendendo esse momento? Vamos pensar em livros de adoção? Vamos pensar em livros sobre família? Vamos propor essas histórias para essas crianças? Quem que é o educador que tem mais vínculo com ela? E às vezes, né, gente, a gente também pensa, não é uma coisa assim, aqui, você vai ler esse livro. Né? Eu tenho uma live muito legal de um cara, não sei se vocês conhecem aquele livro, Até as Princesas Soltam Pum. O autor desse livro é super famoso e tal, fez uma live aí com o pessoal do Instituto, e aí ele foi falando um pouco disso, assim, a gente nunca vai forçar um título, uma história para a criança, a gente pode simplesmente oferecer, ela vai nos dizer, quero ou não quero, né? Ele contou uma história de estar trabalhando num hospital, de um menino com câncer, que estava, assim, uma situação muito grave, ele trouxe alguns livros que ele sabia os temas, né? E aí o menino escolheu o livro que era Morte, assim, né? E o menino queria ler. E ali esse livro tratava sobre a morte de um jeito super... Era uma história de um menino que enganou a morte, né? Foi um momento gostoso e tal, e etc. Enfim, tem algo também muito da expectativa do adulto que precisa ser cuidado, né? Quando a gente vai apresentar, quando a gente vai pensar nas histórias que a gente vai propor para as crianças, né? Escutar as crianças, deixar que eles escolham também, né? Mas, enfim, estou aqui trazendo exemplos, né? Para fazer a gente pensar, mas que possam entrar aí no dia a dia do serviço, né? Uma coisa muito legal que a gente gosta também de fazer é pegar aí alguns livros, o momento da leitura, por exemplo. Hoje à tarde vai ser o momento da leitura. Pegar, espalhar no chão
pegar uma esteira que vai chegar aí em breve também, vocês vão todos receber uma esteira nova, colocar no chão, numa toalha, num tapete, deixar que eles explorem, deixar que eles possam escolher, vamos fazer uma roda de leitura, cada criança vai escolher um livro, abre aí no chão, coloca todos os livros, cada criança olhando as capas, mexendo, explorando, pega um livro, né? E aí o adulto vai ler o livro que cada criança escolheu, né? Olha que momento gostoso, olha quanta coisa pode vir de um momento de leitura como esse, né? Então, vocês são fundamentais, gente, para pensar nessas estratégias, para apresentar os livros, para ensinar como se cuida. Está aí chegando para todo mundo, né? 120 livros novos aqui que fez parte desse financiamento. A gente olha aqueles livros novos, olha as crianças e adolescentes, já pensa, meu Deus do céu, e se alguém rasgar esses livros todos novinhos, com cheirinho de novo, sabe? A coisa mais deliciosa que tem é livro com cheirinho de novo, e aí de velho também, mas enfim. Aí pegar e dar na mão das crianças, e aí elas vão rasgar, e agora como que a gente deixa assim na mão delas, né? Claro, a gente vai pensar nas idades, a gente vai pensar, né, em quem consegue já ficar sozinho, assim, os mais velhos, os adolescentes, as crianças mais velhas, né, que conseguem ficar com o livro, manusear. Já os bebês que estão ali no momento de exploração, do toque, né, e que é assim que eles exploram o mundo, entendem o mundo, talvez a gente tenha que pensar ou em livros de plástico, ou ter um adulto ali olhando e mediando, né? Não é falar, não, você não vai tocar, mas é mediar, é olhar, é ver como eles exploram. E se rasgar, que importante que é poder consertar, né, gente? Assim, acho que a gente não ficar só nesse lugar que rasgou, putz, fez errado, né? Rasgou, faz parte, é porque o livro está sendo usado, é porque quer manejar, é porque quer, né? Às vezes é porque ficou com raiva, quer picotar o livro, claro que isso não pode, a gente vai ensinar isso às crianças, né? Mas rasgou, que importante que é poder mostrar para eles como conserta, né? Como é que cuida, né? Mesmo que fique rasgado, depois pega um durex, faz junto, enfim. Eu acho que são muitas situações que vão acontecendo no serviço de acolhimento. Tem leituras aqui para a gente pensar que são individuais e leituras que são em grupo. Acho que no dia a dia acabam, acho que talvez dá para pensar nas duas, mas as em grupo acho que acabam acontecendo mais, né, na rotina de vocês. E várias coisas para se pensar quando se faz uma roda de leitura, né? Quais são aqueles que sabem ler? Quais são aqueles que estão ainda aprendendo a ler? Talvez um adolescente, uma criança, assim, a gente encontra ainda, né, muitos que têm dificuldade de ler. Será que eles que vão ali dar voz a uma leitura em grupo, talvez o grupo disperse, porque talvez essa criança ou adolescente precise de mais tempo, talvez vai falar as palavras erradas. Então, pensar que a liderança, vamos dizer assim, né, do adulto num grupo é muito importante, né, para poder pensar quem lê como que vai se dar essa dinâmica, né? Às vezes a gente vai fazer uma roda de leitura, os pequenininhos, por exemplo, vão ficar correndo, brincando. Não quer dizer que eles não estão escutando a história, né? Quando a gente tem que pensar de novo nas expectativas do adulto. O que a gente espera quando a gente lê um livro para uma criança de 3 anos, de 2 anos? Ela vai ficar sentadinha, ouvindo a história, balançando a cabecinha? Não vai, né, gente? Vocês sabem muito bem. Eles vão querer correr, eles vão querer brincar, mas aí muitas vezes a gente experiencia isso. Você para de ler a história, eles param e te olham. Ou seja, eles estavam escutando, né? E a gente sempre pode perguntar também. Você quer ler a história? Você quer mudar de história? Né? Mas pensar em cada faixa etária de desenvolvimento, vai fazer um grupo com os menores, vai fazer um grupo com os maiores, você vai fazer um grupo com os menores, vai usar uns fantochinhos, vai usar uns brinquedinhos junto, né? Ou vai deixar todo mundo correr, vai ler um livro, depois brincar, sei lá. Né? Muitas possibilidades aí para serem feitas, mas acho que tem que pensar nessas mediações em grupo, né? Na individual dá um outro contorno, porque ali o adulto, a criança ou o adolescente, né? Então também abre espaço, e elas são muito importantes, porque abrem espaço para conversas às vezes mais individuais, mais particulares, mais, né, de coisas que vão surgindo. Então o que eu falei lá da criança que está
super agressiva, né? Assim, super com raiva, né? Batendo nos outros. Às vezes ela precisa de uma leitura individual, né? Às vezes ela precisa de um outro cuidado nesse momento. Lembrando, livro como ferramenta de trabalho, né? Para vocês aí também, né? Também, não só. Ao ouvir uma história, criança ou adolescente podem querer se expressar, compartilhar o que pensaram e sentiram, e é importante acolher sua participação, assim como respeitar o seu silêncio. Isso é muito importante, né? Lê-se sem esperar um resultado ou outro, lê-se porque é o desejo, porque é bom. O momento da mediação contribui também para o estabelecimento e fortalecimento do vínculo entre adultos, crianças e adolescentes, pois através das leituras cria-se um espaço de cumplicidade e troca afetiva. Com a leitura dos livros, há trocas de experiências, de sentimentos, de afetos. Então, para tudo isso que eu falei, né, gente, a leitura ajuda a criar vínculo. Por isso que a gente, né, fala de leitura com os colaboradores do Fazendo Minha História. Leitura ajuda a criar vínculo. É um momento de partilha, é um momento de troca, né? Chegou uma criança no serviço, acabou de ser acolhida, é um momento hiper delicado. O que dá para fazer? Vamos ler uma história para essa criança? Vamos pegar aí um educador que está nesse plantão, que pode sentar com ela, que pode ler a história de Pedro. Não sei se vai ser a história de Pedro, se vai ser muito inicial, mas às vezes sim. Se vai ler uma história ali de acolhimento, uma história de chegada, se vai mostrar ali um monte de livro e deixar aquela escolha, que eu acho que é sempre uma via muito legal, né? A gente sempre pode perguntar: você quer ler uma história? Tem algo aí de novo, olhando para nós, olhando para os adultos, olhando para as nossas expectativas, né? A gente que sempre acha que eles não vão querer ler, que eles não gostam de ler, que eles não querem ler, ou eles de fato não querem, ou eles estão conseguindo expressar para vocês que eles não querem. Estou aqui, né, gente, entendo, sei dos desafios do dia a dia, da rotina do serviço de acolhimento, que é super intensa. Mas são reflexões, são coisas para ficar aí com vocês, né? A gente escuta o tempo todo, ai, adolescente, não quer ler, odeia ler, não querem ler. Tem outras experiências, né, que quando a gente abre a possibilidade, quando a gente oferece, eles respondem de uma maneira muito diferente, né? Podem testar, podem querer, né, ir brigar com os adultos, né, se opor, mas não sei se eles não gostam de ler sempre, né? Então, o que a gente consegue fazer é tentar, é oferecer, é perguntar, é mostrar, né? E não deixar essas tentativas, né, gente? Nossas frustrações que fiquem em outro lugar, que vão para as reuniões de equipe, que vão para a troca aí dos educadores, né? Puta, essa criança aqui não conseguimos ler. Bom, o que vamos fazer com isso? Uma coisa muito importante, gente. Um livro aqui não é só um livro, né? É também brincar, é também lúdico. Dá para brincar com o livro antes de ler uma história, por exemplo, né? O livro é uma obra de arte rica por si só, com textos e ilustrações, e deve ser apresentado ao leitor tal como é, sem mudança de palavras, sem pular página para encurtar ou qualquer outra alteração, independentemente do impacto que uma obra de arte pode ter no sujeito que aprecia, alterá-la nunca seria uma boa opção. A gente nunca pula a palavra, nunca pula a página. Minha irmã, gente, quando eu era pequena, ela é uns 5 anos mais nova que eu lembro que eu ia sempre ler gibi da Turma da Mônica. E ela, assim, ela tinha 2 anos, ela, não sabia ler. E aí eu, assim, querendo dormir, pulava, assim, os quadrinhos, pulava umas partes. Ela olhava e falava: Júlia, você pulou. Falta aqui esse quadrinho. Você não contou que a Mônica falou tal, tal. Ela sabia decor, ela sabia exatamente todas as histórias. E eu ali, cansada, queria pular. Não queria, né? E não dava para enganar. Ou seja, cada parte é muito importante, né? Quando a gente vê um quadro aí no museu, a gente não vai lá e fala: falta um pouquinho de vermelho e joga uma tinta. A gente não faz isso. A gente também não faz isso com os livros, né? Então, como eu estava falando, não é obrigação. Muitas crianças e adolescentes já têm em suas vidas a marca de uma relação pedagógica com os livros. Precisam ler para aprender, ler em voz alta para treinar, ler para dizer o que compreenderam,
Obrigar uma criança ou adolescente a ler torna a leitura apenas mais uma atividade a ser cumprida, sem graça e sem sentido. Ou seja, né, a gente precisa trazer o prazer, a liberdade. Não é para, leu esse livro aqui, qual que é a moral? Então, me fala o que você entendeu. Essa proposta aqui, nossa, né, não vai por aí. Né, porque eles já têm, vão ter na escola, vai ter outros, né, outras vias também. Mas essa proposta aqui não é essa, né? E acho que uma coisa importante, né, gente, a gente não ter medo dos livros, não ter medo do que as histórias podem trazer ou podem contar. E quando as crianças e adolescentes não querem ler, que outras formas que a gente pode apresentar os livros para eles, né? Eu vou compartilhar um videozinho de alguns segundinhos. Como é que a gente pode brincar com os livros? Aqui umas imagens de serviços de acolhimento. Escravos de Jó, tira fora, deixa ficar, guerreiros com guerreiros, fazem a vida, guerreiros com guerreiros, fazem vida. Dá para pensar em muitas formas de brincar com os livros. Eu ia até passar outro, mas não vou aqui agora. Enfim, depois eu vou passar para vocês um cardápio de atividades de brincadeira com o livro. Então, aqui é um exemplo, Escravos de Jó. Tem batata quente, tem esconde-esconde, tem caça ao tesouro, tem um monte de coisa que dá para fazer para apresentar o livro, né? Então, por exemplo, aí fez o Escravos de Jó, eles estão olhando as capas, eles estão olhando as cores, eles estão olhando os títulos, eles estão olhando as imagens, né? Isso pode despertar muita proximidade, pode despertar várias coisas, né? Então, principalmente com aqueles que, né, são mais resistentes, que não liam, enfim. Vamos pensar em outros jeitos de apresentar os livros para eles, né? Tem muitas coisas para pensar. Esse aqui era um outro, mas deixa para depois. Bom, estamos caminhando aí para a etapa final do nosso encontro. Eu queria fazer mais uma mediação com vocês, pensando em tudo que eu falei, dos adultos, das crianças, as expectativas. Eu vou ler Agora Não, Bernardo. Alguém conhece? Não? Olha, vou depois dar uma lição de casa para vocês explorarem os acervos aí que tem nos serviços, tá bom? Tô brincando, gente, mas esse aqui, eu falei um monte de coisa sem obrigação e etc, e dou lição de casa para vocês, imagina, né? Esse aqui é o Agora Não, Bernardo, do David McKee. Eu adoro esse livro. Agora Não, Bernardo. Tá todo mundo... deixa eu... Desculpa, peraí. Agora vocês estão vendo melhor, né? Porque saiu o PPT. Oi, pai, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse o pai. Oi, mãe, disse Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe. Tem um monstro no jardim e ele vai me devorar, disse o Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe. Bernardo foi para o jardim. Oi, monstro, ele disse para o monstro. O monstro devorou o Bernardo inteirinho, pedacinho por pedacinho. Então, o monstro entrou na casa. Uau! Fez o monstro por detrás da mãe do Bernardo. Agora não, Bernardo, disse a mãe. A mãe do Bernardo. O monstro mordeu o pai do Bernardo. Agora não, Bernardo, disse o pai do Bernardo. Seu jantar está pronto, disse a mãe do Bernardo. E ela pôs o jantar na frente da televisão. O monstro jantou, depois ele viu televisão, leu uma revistinha de Bernardo e quebrou um brinquedo dele.
Vá para a cama, já deixei seu leite no quarto, gritou a mãe de Bernardo. O monstro subiu para o quarto. Mas eu sou um monstro, disse o monstro. Agora não, Bernardo, disse a mãe do Bernardo. Agora não, Bernardo. Eu adoro esse livro, gente. Acho que ele faz a gente pensar bastante, né? Nessa relação, enfim. Sabemos que os adultos são muito tomados, né? No dia a dia, mas precisamos pensar, precisamos refletir, né? O que dá para fazer com isso? Gente, com tudo isso que eu falei, alguém quer falar alguma coisa que está pensando aí, que ficou refletindo, que queira compartilhar? Acho que não. Se quiserem, podem falar depois, podem escrever também no chat. Eu queria passar para vocês, agora, eu falei, né, sobre mediação de leitura. Acho que são coisas para ficarem, são reflexões para serem discutidas em equipe, para estarem aí no dia a dia, né? Lembrando, né, eu li aqui alguns livros também que são curtos, né? Uma coisa muito importante quando a gente pensa em mediação de leitura também é a diversidade no acervo, né? Então, livros que são maiores, livros mais para os adolescentes, livros menores, livros para os bebês, para as crianças menores, mais longos e curtos, né? Então, explorem. É muito importante o adulto também se apropriar desse acervo para oferecer para as crianças, né? Explorem aí esses livros novos que estão chegando, aproveitem um cheirinho de livro novo. Mas aí agora, saindo da mediação de leitura, eu queria pensar com vocês mais especificamente sobre o que eu falei, o mar de histórias, né? Esse financiamento tem várias ações e, afinal, vamos dizer assim, é planejar um evento que envolva literatura. É isso, basicamente, né? Então tem aí a festa do Dia das Crianças, tem a festa do Natal, tem os aniversários, né? Vai ser um dia da leitura. E isso vai ser feito por cada serviço de acolhimento. Essa talvez seja talvez não, essa será uma tarefa de casa, gente. Para as casas, para cada serviço, num conjunto, educadores, equipe. Quando eu falo educadores, estou falando de todo mundo, tá? Dos funcionários da limpeza, da cozinha, dos educadores que ficam diretamente ali com as crianças, com as equipes, enfim. Quando eu falo educadores, eu penso em todos os funcionários da casa, o motorista, né? Todo mundo a gente considera aqui educador, né? Então, envolvendo todo mundo da casa e principalmente as crianças e adolescentes como protagonistas, vocês vão aí planejar um evento literário, tá? Lembrando das palavras que eu usei falando sobre mediação de leitura. Livre, prazerosa, gostosa, sem obrigação, tirando o planejamento, mas sem obrigação, tá? Eu vou passar um vídeo, gente, aqui. Ele tem uns quase 20 minutinhos. É um livro sobre uma pedagoga. Nosso encontro está acabando, talvez eu passe 5 minutinhos, que a gente começou um pouquinho depois, tá? Mas é de uma pedagoga, de um serviço de acolhimento, que participou do Mar de Histórias, que fez parte desse projeto em 2018. Lembrando, eu sei que a gente está na pandemia, eu sei que a gente está num outro contexto, mas, enfim, vamos pensar juntos, levando tudo isso em consideração, tá? Então, eu vou passar aí onde está aqui? Eu vou passar para vocês um minutinho. Vocês estão vendo o vídeo? O YouTube carregando? Estão vendo? Ele escolheu com quem que ia trabalhar, Então, com quem que ia fazer. Então, a gente deixou eles bem à vontade para eles escolherem. Ah, mas eu não quero contar história. gente, espera um pouquinho. Já é spoiler, já passou. Só voltar, que é do 14h35. Tá.
ela e no final a gente também vai ter um momento só de dúvidas e comentários. A Cleusa é a pedagoga, tá? Ela é técnica de um serviço, acho que da Zona Leste, se eu não me engano, não lembro exatamente. Mas ela fala um pouquinho devagar, então eu pus uma velocidade um tiquinho mais rápida, tá? Mas vai ser aí quase uns 20 minutinhos. E ela vai explicar, eu queria trazer mais concretude desse mar de histórias que eu tô falando para vocês, tá bom? Então, pode começar? Pode. Se vocês não estiverem ouvindo, então, vocês nós me realizamos avisam. um projeto Mar de Histórias. O que é o Mar de Histórias? O Mar de Histórias, ele tem como objetivo o incentivo à leitura e o protagonismo das crianças e dos adolescentes do abrigo, né? Eu participo trabalho na Casa Maria Mainardi, que é o SAICA, localizado em Belém, e ele é uma das unidades do Centro Social Nossa Senhora de Bom Parto. Ainda a gente está aqui com 70 anos de Bom Parto, mas Bom Parto agora está com 73 anos. E nossos parceiros da Prefeitura, Misério e o Instituto Fazendo História. Você pode passar. Vou falar um pouquinho como foi o processo na nossa formação, para a gente chegar no resultado que chegou, né? Então, primeiro, a gente fez a formação com os educadores e técnica, e a pedagoga, né? No caso, fui eu, no Instituto Fazendo História. Então, nós fomos até o Instituto, fizemos a formação, depois voltamos para o SAICA e repassamos a metodologia para toda a equipe da Casa Maria Maimai. No outro momento, o Instituto Fazendo História realizou, em maio de 2018, uma formação com toda a equipe da casa, né? Pode passar. Aqui um pouquinho das fotos, olha. A Yara, que está aí no cantinho, foi lá participar, foi fazer a formação com a gente. E aí é toda a equipe se divertindo e aprendendo um pouco da literatura e da metodologia do Fazer História, né? É o que estamos fazendo hoje, virtualmente. No outro momento, então, como a equipe já tinha toda sido mobilizada, repassada a metodologia, nós fomos para o processo de mobilização com os educandos e educandas. Como o nosso objetivo era de construir, de que eles fossem os protagonistas do projeto, então cada um teve a oportunidade de escolher o que queria fazer. Eles tiveram a ideia de fazer uma estante aqui, vocês estão vendo, de caixa de papelão, para que as crianças menores, no dia do piquenique, elas pudessem acessar os livros. Então aí eles estão construindo várias estantes, eles fizeram, colocaram. Pode passar. Estão todos aí mobilizados trabalhando, vocês viram, né? No outro momento do processo, como que a gente mobilizou o público que ia participar do evento, do piquenique literário, que foi o que nós fizemos, né? O convite foi feito pelo Instituto Fazendo História, que vocês estão vendo aí o convite, né, para o piquenique literário, e aí já foi todos os dados, então nós repassamos os convites, o convite que o Instituto mandou, para todas as escolas, os parceiros, voluntários, para toda a equipe, dos familiares da equipe, porque nós íamos realizar no parque, no espaço aberto, né? E cada um deveria levar no dia um pratinho, porque é um literário, então cada um levou um prato para fazer o piquenique. E foi aberto para todos, assim, sem exceção, que participava da casa, né? Maria Maimai. Pode passar. Nós escolhemos como tema para o nosso evento contos de fadas. Então, a gente teve a ideia assim, vamos fazer o evento como se a gente estivesse saindo do conto de fadas. Então, todos os educadores e educadoras, cada um escolheu uma fantasia e se vestiu do conto de fadas. Vocês estão vendo aí, olha, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, né? As crianças também escolheram uma fantasia. Então, no dia a gente resolveu que todos nós íamos fantasiados. E também, quem for convidados, a gente também pediu para ir fantasiado. Quem se sentisse à vontade, né? Pode passar. E aí chegou o dia do nosso piquenique. O que a gente ia fazer no piquenique? Cada educando, cada educanda, eles escolheram o que eles iam fazer. Então, um escolheu fazer um jogo, foi feito um jogo de roleta literária. Então, cada um que rodava a roleta, se acertasse algumas perguntas, ganhava um livro. Isso foi inventado pela educanda Milena, uma adolescente. Teve um outro educando que resolveu contar a história do João e o Pé de Feijão. Então, a gente preparou ele no dia, ele levou
todos os pertences, e aí ele contou essa história. Nós convidamos uma escola, que foi o Guerino Raso, e como era mês de férias, a diretora estava disponível, então ela preparou um dos nossos meninos para apresentar Cora Coralina. Então ele leu a bibliografia da Cora Coralina, depois ele recitou um poema, em seguida ele queria fazer uma mágica, então ele fez uma mágica. Então é assim, a gente deixou eles fazer o que eles queriam junto com a literatura, eles podiam inventar o que eles quisessem. Foi bacana nesse dia, a diretora levou até um microfone para ele, foi acompanhado, né? Aqui vocês estão vendo um pouquinho já do dia do piquenique. Então aqui você está vendo aqui do lado direito, tem o Wesley está contando aí a história de João e Pé de Feijão. Aqui nessa outra foto aqui tem um sapo, sou eu, que eu sou contadora de história, aproveitei também para contar uma história, né? Contei a história do seu Sapolhão, contei a história da Dona Podrosa e contei a história do menino que nunca viu o mar, que também tem muito a ver assim com um mar de histórias, né? Porque é um menino que nunca viu o mar e a primeira vez que ele vê o mar, ele fica assim extasiado. Aí ele fala assim, nossa, como o mar é grande. Aí fala para ele, bem grandão, 3 vezes maior que a Terra. E nele está cheio de histórias. Então esse era o nosso mar de histórias, que é várias histórias, fantasias e um mundo de imaginação que a literatura permite e que vai aguçando a nossa criatividade, as nossas ideias, e a partir daí a gente vai criando o que quer, né? E aqui já está todo mundo sentado ali, ouvindo, né? E vendo as apresentações. Nós abrimos nesse dia o piquenique com as crianças de 4 e 3 anos. Eles prepararam aquela música Linda Rosa Juvenil. E aí eles ensinaram, e as crianças pequenininhas que abriram o evento. Então, todos da casa, inclusive os pequenininhos, fizeram alguma coisa para apresentar. Pode passar. Aqui, vocês estão vendo aqui do lado aqui uma pessoa pintando o rosto, ele é um padrinho. Padrinhos e madrinhas também participaram de todo o processo, foram lá dar um apoio, né, para os afiliados deles. Então, aí o Glauco, cada um podia fazer o que queria, então ele falou, eu vou pintar. Então, ele fez pintura no rosto das crianças. Foi bacana, porque como o evento foi no parque, quem estava no parque acabou indo se juntando a nós, né? Então, acabou virando assim um grande evento. Tomou o parque todo. E o Glauco ficou pintando a tarde toda. Aqui, vocês estão vendo aqui, onde está aqui a Branca de Neve Costa, é a Brenda, que ela tinha 4 anos e que ela está aqui, ó, fingindo que morreu, né, na história dela. Foi um sucesso a história das crianças, elas ficaram, acho que quase um ano. Todo dia elas lembravam da história e se sentiam felizes. E isso também é um objetivo, né, para a gente pensar. Quando eles são protagonistas, quando eles escolhem o que eles vão fazer, preparam, e as coisas dão certo, eles ficam felizes, né, as crianças e os adolescentes. E esse foi um resultado nosso também. Aqui em cima vocês estão vendo o Adalto, que ele está com o cartaz da Cora Coralina, e ele está lendo um poema da Cora Coralina, que foi o que a diretora preparou, né? Pode passar. Aí vocês estão vendo o jogo Roleta de Histórias. Eles estão jogando aí a Roleta de Histórias, que é essa coxa aí de retalhos, que é uma coxa que também simboliza assim, as várias cores das histórias, né? Uma coxa que eu ganhei de presente da minha mãe para contar histórias. Então, aí foi o dia do nosso evento. Como que a gente fez para envolver então, as crianças, os adolescentes nessa preparação? Foi dessa forma, né? Quem ficou responsável pela montagem das atividades, escolha dos livros, foram os educadores, e eu também participei de todo o processo, do começo ao final, né? O planejamento, as madrinhas também puderam participar, e no dia, quem quisesse, podia apresentar também, porque era um evento aberto. Como foi a escolha e o local, acho que o Instituto ele foi discutido junto com a equipe técnica, né, e junto com a Iara, e aí escolheram o parque, então o parque é um lugar mais calmo, que estava assim, dentro dos nossos objetivos, né. Então, essas foram algumas das atividades que foram realizadas. Depois do evento, o que aconteceu? Aí a gente teve uma participação da comunidade. A diretora, que foi participar da Escola do Erino, ela achou o resultado muito significante e convidou as crianças para participarem
no Dia das Crianças, elas se apresentarem na escola e levar o mar de histórias para a escola. E aí a gente teve um resultado muito bom, porque era uma escola que as crianças não eram muito valorizadas, elas brigavam muito na escola, e a partir da hora que elas foram participar do evento, elas começaram a se sentir que elas poderiam dar coisas boas para o espaço escolar também, né? E então teve esse resultado bom, e depois que eles se apresentaram na escola, todos do SAICA foram prestigiar também. E aí as crianças pequenas pediram para ir na creche. Então nós fomos depois para a creche e a gente acabou indo em todas as escolas da comunidade em que as crianças estudam. As crianças ficaram assim muito felizes porque elas foram reconhecidas nos talentos delas, né? E ficavam, quando voltavam para casa, voltavam recordando de como foi bom. Então, foi um pouquinho de como que a gente fez. É isso. E o que foi impactante, porque a gente passou depois do dia do evento, que a gente fez o piquenique, eu esqueci de falar também que nós convidamos todos os abrigos do Belém. E alguns educadores nossos também que trabalharam em outros abrigos, também convidaram os abrigos deles. Foi assim, sobrou muita comida, porque cada um levou um pratinho, né? E nós ficamos a tarde inteira no evento, se divertindo, toda hora tinha alguma coisa para ver, porque eles produziram muitas coisas bonitas e boas. Então, passando depois para a comunidade, a gente passou esse ano, de 2018, se apresentando em toda a comunidade. Então, foi bem bacana. As escolas ficaram parceiras da Casa Maria Mãe Marte, e são parceiras até hoje. A gente tornou assim grandes amigos. As crianças são ouvidas e qualquer probleminha que tem, a gente consegue conversar, resolver. E todos os anos a escola pede para que eles levem mais de história, né? Depois que a gente fez as escolas, nós levamos o mais de história dos nossos voluntários. Eles queriam, eles falaram que bacana o evento que vocês fizeram, mas não deu para ir. Então vamos fazer um juntos? Então a gente fez um outro evento com todos os voluntários. Foi um dia inteiro de mar de história, em que eles, cada um levou uma poesia, ou leu um trecho de um livro, ou fez uma contação de história, ou cantou uma música. E aí cada um que estava nesse evento era um protagonista, que essa que era a nossa ideia, né? Depois que nós fizemos, aí então fomos para a comunidade, aí fizemos para os voluntários, aí os abrigos também começaram a falar, nossa, mas por que a gente não faz mais história entre nós, né? E aí a gente fez agora, o ano passado, a gente fez um sarau do Dia da Consciência Negra, e aí a gente foi mudando os temas também. A gente fez alguns eventos em que o tema era livre, depois a gente escolheu alguns temas, como amizade. Agora, em novembro do ano passado, nós escolhemos o tema da consciência negra. E a gente fez o sarau, que a gente chamou de o Mar de História, Sarau dos Abrigos. E participaram todos os abrigos lá do Belém, inclusive a Casa Baquita, que só tem bebê. Eles levaram alguns bebês, um turbante, e as crianças tocaram uma musiquinha para os bebês. E aí essa foi a gente continua com o Mar de História até hoje, né? Todo ano a gente faz o evento do Mar de História na comunidade, na escola. E acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Foi muito bom e continua sendo. E eu desejo que vocês possam também, né, levar essa experiência que vocês agora vão estar trabalhando histórias que inspiram. E olha quanta coisa bacana que pode inspirar, né? Que a gente pode contar a nossa própria história, pode contar a história do bairro, pode contar as histórias que vocês quiserem. E usar as coisas que vocês quiserem. Que vocês podem usar materiais recicláveis. Mas o mais bacana que vocês podem usar e que a gente pode usar no estudo é a criatividade e a imaginação, porque para isso não tem limites. Então, são duas coisas que eu aconselho vocês a utilizarem, essas duas ferramentas, né? Sonhem bastante, imaginem bastante e criem, porque criar é gostoso e também é um evento que tem que ser uma diversão, uma brincadeira, que é isso que é bacana também. Né? Além de também ser uma brincadeira, de inspirar histórias, ele também
amplia a nossa forma de pensar, né? Amplia as histórias, porque a partir das histórias a gente vai aprendendo a conhecer outras histórias e ampliando também o nosso repertório de mundo. E isso é muito bom para as crianças e os adolescentes, porque eles vão também aprender a ver outras possibilidades, né? E a desenvolver o senso crítico, porque a leitura, ela nos proporciona esse letramento, né? Essa ampliação de mundo. Isso não tem o que paga, o conhecimento que a gente vai levar para o resto da vida. Bom, acho que era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. E... Bom, eu gosto de passar o vídeo porque aí minha garganta recupera um pouco, tanto que eu falei hoje com vocês aqui. Gente, esse é o vídeo da Cleusa, né? Pedagoga de um serviço parceiro nosso, que fez parte aí do Fazendo Minha História. É um serviço que tem parceria também, né? E teve esse financiamento. E aí conseguiram realizar aí o evento literário, né? Então, como eu expliquei para vocês, essa é uma ação prevista desse financiamento que tem o objetivo de propiciar o protagonismo das crianças e adolescentes, envolvendo a comunidade e incentivando a leitura. Esse é o objetivo desse encontro, né? Como eu falei, pode ser como se fosse o Dia das Crianças, só que é o Dia da Leitura, é o Dia dos Livros, né? Vocês têm, acho que algumas palavras, né? Eu gosto de passar o vídeo da Cleusa, gente, porque eu acho que ela passa para a gente muito um apaixonamento, né? Assim, dá para ver nela que ela acredita muito ali naquilo, né? Ela investiu naquilo, não ela só, né? Claro, mas assim, tem ali uma coisa muito investida mesmo, né? Tem um acreditar, tem um brilhar no olho, tem um acreditar nos livros, nas histórias, nessa potência, né? E eu acho que a gente precisa disso para transmitir para os outros, né? Esse poder aí das histórias e dos livros, né? Então, eu gosto de passar esse vídeo porque eu acho que ele é muito concreto, é uma técnica também, né? Que está aí no serviço, que está atuando. E é incrível que ela conta dessa repercussão na comunidade, né? Ela fez lá em 2018, ela apresentou isso no começo desse ano. Então, é algo que se manteve no serviço, que se manteve na escola, que se manteve com os outros abrigos, né? Virou uma festa, um evento que eles fazem, independente do projeto aqui, independente de Fazendo Minha História, né? Então, isso é muito legal na fala dela, e ela vai mostrando ali o processo, né, que eles fizeram para propiciar o protagonismo das crianças e adolescentes, né? Aquilo que ela fala é muito bonito, muito simples, né? Mas tão bonito, algo tão poderoso, né? Quando eles são protagonistas, quando eles planejam, quando eles ali investem em alguma coisa e dá certo, eles ficam felizes. E a gente quer muito isso, né, gente? A gente quer que eles fiquem felizes, que eles se envolvam dessa forma gostosa, né? Com a leitura, enfim. Então, assim, o prazo para fazer, estamos aí agora, com esse financiamento atuante agora. Então, o prazo, vocês têm, a gente pensou, bom, como que a gente vai fazer agora, né, com a pandemia? Tiveram serviços, gente, que a gente tem em parceria, que são do interior de São Paulo, que tiveram que realizar esse evento literário lá, tipo, março, abril, maio, assim, sabe? Então, vocês imaginam, né, no momento da pandemia, porque a gente está falando de comunidade, a gente está falando de espaços abertos, enfim, readequaram, né, mas conseguiram realizar eventos muito gostosos aí dentro dos serviços. A gente pensou, vamos deixar lá para dezembro, janeiro, porque, enfim, teremos alguns meses, não sabemos como as coisas vão estar lá, né? A gente já está num momento diferente que a gente estava em março e em abril, apesar de todas as restrições, enfim. Cada serviço também está tendo as suas regras, né? Está tendo o seu jeito de organizar. Então, a gente está levando tudo isso em consideração e eu vou aqui trazer perguntas, trazer reflexões, porque quem vai fazer o planejamento, quem vai organizar isso, pensar como dá para fazer, são vocês, né? Então, a gente deixou aí para dezembro e janeiro, tem esses 2 meses aí, assim, esse espaço para vocês realizarem o encontro, pode ser no começo de dezembro, no final de dezembro, no começo de janeiro, enfim, vocês que vão aí decidir, né? E acho que é um momento bom também, não sei como vão estar as coisas em relação à escola, mas mais de férias, né? Enfim,
menos movimentações, sei lá. Acho que é um momento propício aí para realizar um evento, né? Até lá, temos aí um planejamento de fato, então divisão de tarefas, mobilização de serviço, né? Envolver as crianças e adolescentes requer um processo, né, gente? Requer tempo. Não dá para falar para eles, amanhã vamos fazer um evento, e aí o que você vai fazer? Não, vamos pensar, né? Vai ter primeiro uma roda de conversa, pensar com eles o que eles querem fazer. Vocês viram que eles foram usando, ela fala outra coisa muito legal, né? A criatividade, para isso não tem limite. E as crianças e adolescentes têm de sobra, assim como os adultos também. Os oficineiros aí de arte, etc e tal, tem muitas ideias bacanas, né? Tô brincando um pouquinho, Vanderlei, mas acho que usar a criatividade de todo mundo, né? Levando em conta a pandemia, quais são os protocolos que vão ser necessários, né? Muito provavelmente todo mundo de máscara, se forem fazer em um local público, levar muito álcool gel, né, para a gente poder cuidar disso, mas isso do lugar público, né, é para se pensar, gente, acho que de novo, estou aqui trazendo perguntas, por favor, não me entendam como uma incentivadora de aglomerações, tá? Não é isso que eu estou propondo, e não é isso que enfim, que eu quero passar aqui para vocês, mas que vocês pensem mesmo. Aí, perto dos serviços, tem um lugar aberto na comunidade que dá para realizar um encontro, né? Todo mundo de máscara, levando álcool gel. A Cleusa aí contou de todo um envolvimento da comunidade, de pessoas, de familiares, de padrinhos. Bom, muito provavelmente a gente não vai poder ter essa dimensão, mas vai dar para convidar alguém? Se sim, se vocês entenderem sim, quem que vão priorizar? Vai convidar um integrante da família de cada criança com máscara, um amigo da criança com máscara, um colega do CCA, sei lá. Né? Pensando uma pessoa por criança, vai dar, não vai dar, o que vocês acham melhor? Né? De novo, estou aqui levantando perguntas, tá? Eu vou passar para vocês, como eu falei lá que eu vou passar todo um cardápio de atividade de brincadeira com livro, entre outras coisas, eu vou passar também uma tabela de planejamento, que é isso aqui, tá? Que tem todas as ações, que vai ter a data de período, a estratégia para realizar essa ação e quem vai ser o responsável. Então, para, sei lá, pensar nas atividades com as crianças e adolescentes vai ser o Vanderlei, para pensar no local vai ser a Denise, a Márcia vai pensar nos materiais e como vai deslocar, a Marília vai pensar quais educadores vão estar presentes, convidar ou não, enfim, um pouco por aí, tá? Então, temos essa tabela para ajudar. Eu sugiro que vocês, de fato, usem, porque eu acho que ela ajuda aí a organizar mesmo, a dividir responsabilidade, né? Porque não é para ser mais uma demanda que faz, né? Assim, claro que é uma demanda e claro que é um planejamento, mas, assim, para ser algo gostoso e para dividir as tarefas aí, para não sobrecarregar ninguém. Como eu falei, envolver todos os funcionários da casa, todo mundo que trabalha aí, né? Como eu falei, eu considero educadores todos os funcionários de fato da casa, porque todos têm contato, envolvimento, né? Participação na vida das crianças e adolescentes. Então, vamos envolver todo mundo e o que todo mundo consegue fazer, né? Então, vão planejar onde, quando será, como será o deslocamento do local, como vocês vão levar os materiais necessários, quais vão ser as brincadeiras, quem será responsável por cada brincadeira, como a Cleusa ela falou, não sei quem contou a história, não sei quem fez a roleta, não sei quem fez o teatro. E o protagonismo, né, gente? Pensar aí, como é que vocês vão envolver as crianças e adolescentes nessa preparação? Quais brincadeiras eles gostariam de realizar? Além dessas, quais outras vocês podem ajudar eles a pensar? Vai ser fantasia, que nem ela falou, mostrou lá? Vai ser um sarau? Vai ser um encontro com um tema específico ou vai ser com um tema livre? Usem a criatividade, não tem nenhuma regra quanto a isso. Vocês vão decidir, vocês vão criar, tá bom? Montar uma esteira no encontro com todos os acervos, com um acervo bem gostoso de livros da casa, é uma coisa que a gente sugere para todo mundo. Que aí ficam os livros acessíveis, as crianças poderem ir pegando, lerem histórias, se envolverem com os livros novinhos que estão chegando aí, tá? Então, enfim, gente, eu acho que assim, a ideia hoje, né, como a gente teve bastante tempo para falar sobre mediação de leitura, já são 10 horas, né, também, a gente tinha esses dois objetivos de poder pensar com vocês, trazer reflexões sobre mediação de leitura na casa e iniciar aí o pensar sobre o nosso mar de histórias. Lembra que eu falei aqui, né? Dezembro e janeiro. Hoje é dia 22 de outubro, não é?
temos um tempo razoável para esse planejamento, né? Então, levem isso em consideração, tá bom? Vai ser lá dezembro e janeiro, cada um vai fazer na data que definir em cada serviço, mas temos um tempo para isso, tá? Hoje era uma introdução, depois vocês vão seguir em cada casa com esse planejamento, com essas estratégias, para realizar o encontro lá na frente, tá bom? Nosso prazo máximo é final de janeiro, tá bom? E tem isso, né, gente? A gente está ali num financiamento, expliquei para vocês, né? Ministério da Cidadania, temos prestação de conta, temos prazo, é um projeto de fato, é um dinheiro público, né? Então, tem coisas também que não são nossas decisões, mas aí no final de janeiro é o nosso prazo máximo para a realização do encontro, tá bom? Para a gente prestar as contas depois. Então, acho que por hoje é isso. Eu vou encerrar com uma mediação de leitura. A gente falou de várias coisas hoje. Eu espero mesmo, assim, do fundo do coração, que vocês fiquem com essas reflexões, que vocês fiquem com ideias, que vocês fiquem com o que foi tocado aí dentro, que vocês fiquem com o poder das histórias, que vocês, enfim, quem conhecer um pouco mais, um pouco menos, mas que vejam aí o Fazendo Minha História como, de fato, um parceiro no trabalho de vocês, de fato. A gente traz aí uma metodologia, né? A gente tem todo um pensar, os livros, álbuns, voluntários, mas a ideia é que faça sentido dentro do serviço para auxiliar o trabalho dos educadores da equipe. Então, contem com os voluntários, comigo, né? Assim, para a gente poder, de fato, somar no trabalho que já é realizado em cada serviço de acolhimento, né? Esse que é a nossa intenção, né? E que a leitura seja muito envolvida nisso e cada vez mais envolvida para todos vocês e na casa, tá bom? Começando aí, continuando aí com o Mar de Histórias, né? Um evento literário que, quem sabe, não se mantém aí, né? Então, da gente ficar com tudo isso e pensar como é que a gente começa, eu vou ler um livro curtinho para finalizar o nosso encontro, tá bom? Não sei quem conhece, chama Como Começa. Eu fiz várias mediações hoje com os livros em PDF, né, gente? Mas é que eu acho que é melhor para ler online, mas quis dar um exemplo aqui com Agora Não, Bernardo, também um livro físico, né? Como Começa, da Silvana Tavano. Cada coisa tem um jeito de começar. Todo mundo sabe, as frases começam com palavras e as palavras com letras. Muitas histórias começam com Era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia 1º e os anos sempre começam em janeiro. Será que o mundo começou no dia 1º de janeiro? Cócegas, piada, palhaço de circo e amigo engraçado. Tudo isso faz a risada começar. O primeiro bocejo avisa que o sono está chegando, mas também pode ser só o começo de um monte de bocejos. Certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo sendo girino e a borboleta sendo lagarto. Será que não é o ovo que começa sendo pintinho? E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra e as nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia? O vento também é um mistério. Às vezes começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia depois do primeiro acorde. A invenção depois do sonho. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. Uma amizade quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito. Começar. Então, espero que todos comecem com muito gás,
não só o evento literário, mas tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Ou que continuem, né? Espero que todos, enfim, tenham se conectado com tudo que eu trouxe aqui. Como eu falei, são reflexões, né? Cada serviço tem a sua forma de funcionar, cada serviço vai levar isso de algum jeito, né? E, enfim, que a gente possa ir se fortalecendo, né, gente? Somando os trabalhos para vocês e para as crianças e adolescentes que estão nos serviços. Para encerrar, eu queria escutar uma palavra de cada um, só uma. Quer dizer, quem quiser falar mais pode falar, é claro, mas queria que vocês falassem uma palavra de como vocês estão saindo daqui hoje. São tantas, né, que veio na cabeça. Alegria. Conhecimento. Legal. E no Roberto Borg? Eu acho que é mútuo, mas a Denise pode falar também, mas inspirados, que a gente estava até comentando do vídeo, a gente foi marcando ideias e quando foi passando, tudo que a gente estava marcando, ela já tinha feito. Ah, que legal! Olha só, que bacana, muito bom saber. É inspirador, a ideia é muito boa. Legal, que bom, gente. Olá, quem apareceu aí, tudo bem? A questão do planejamento, vocês vão mandar para o pessoal da equipe técnica? Vou mandar o planejamento, vou mandar cardápio de atividades, vou mandar tudo aí que for necessário, vou fazer também reuniões com as equipes para alinhar o que for necessário. Eu estou super à disposição, gente, as equipes todas têm meu WhatsApp, eu trabalho com o WhatsApp, estou muito disponível mesmo, tá bom? Para mim é muito bom conhecer os rostinhos de vocês. Eu já trabalho no Instituto há uns anos, já trabalhei no Fazendo História, mas retornei no momento da pandemia. Para mim é muito esquisito trabalhar com serviços que eu nunca pisei na casa. Eu fico essa coisa, fico imaginando como é o Roberto Borg, a Casa Edith, o PAC, enfim. Então, para mim é muito... faz diferença. Para fazer reunião, conhece Denise, Vanderlei, a Márcia, a Marília, né, as crianças. Então, para mim, tem um lado muito bom, eu fico muito à disposição. Obrigada pela presença de todos. Espero que consigam aí seguir nos planejamentos, incrementar, voltar a coisas que já fazem, né? Eu fico super feliz de escutar isso. Feliz que todos estão saindo inspirados, com conhecimento, alegres, felizes. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Um bom dia. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, eu falei um monte, mas enfim, né? Faz um pouco parte. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer por esse momento, é Júlia, né? Isso. Quero agradecer por esse momento, foi muito bom. É sempre uma aprendizagem, né? Sempre é rico em informações e o livro nos traz tudo isso, né? Então, eu quero agradecer mesmo esse momento. Obrigada, Márcia. Denise e o Vanderlei, eles estão num humor hoje. Os dois estão aí. Fiquei curiosa. Gente, será que sou eu? Será que sou coisa do serviço? Não sei se sou muito engraçada. Mas... Não, é coisa da gente aqui, não tem... Mas é coisa envolvida, que às vezes a gente está trocando ideia aqui, que você está falando, mas a gente conversa também um pouco sobre as coisas. Claro, não, tô brincando. Atenção. Tô brincando, gente, que bom. É gostoso fazer com pouca gente também, né? No primeiro encontro foi muito rápido, não consegui trocar com as pessoas porque tinham 15. Se 15 vão falar, é muito diferente de 4, né? Então, é isso. Um bom dia para todos. Obrigada pela presença. Estou por aqui, mandarei tudo necessário e bons eventos por aí, tá bom? Obrigada, foi um prazer conhecê-la, viu? Bom Vocês dia. também. Bom dia, obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Fecha. Como é que fecha aqui? Aqui, ó. Aí, Denise. Aí.